Oi, pessoal! Dando continuidade ao metabolismo de lipídios, hoje nós vamos falar da síntese de ácidos graxos, triglicerídeos e colesterol, que são três tipos de lipídios. Os ácidos graxos, só lembrando, né? Eles são os lipídios mais simples que a gente tem na natureza e a partir dele normalmente são formados os outros lipídios. Os triglicerídeos são moléculas formadas por um glicerol ligado a três ácidos graxos e é a forma de armazenamento de lipídios nas células, nos seres vivos, animais, vegetais. E o colesterol é um lipídio também formado a partir dos ácidos graxos e que tem diversas funções importantes, como, por exemplo, ser precursor dos nossos hormônios esteroides. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de células animais e células vegetais e os locais de síntese de ácidos graxos. Então, os ácidos graxos na célula animal, eles são produzidos no retículo endoplasmático, que faz a síntese de diversos tipos de ácidos graxos, como os fosfolipídios, os esteróis, incluindo então o colesterol. Ele faz o alongamento de ácidos graxos e a dessaturação desses ácidos graxos, tanto em células animais como em células vegetais. No caso das mitocôndrias, nós temos em células animais também o alongamento dos ácidos graxos. Porém, nas células vegetais, nós não temos oxidação de ácidos graxos, que é a degradação. No citoplasma da célula, nós temos a síntese de isoprenoides e esteróis, assim como a síntese dos ácidos graxos. Então, o que nós vamos falar hoje? Síntese de ácidos graxos e triglicerídeos, e também a síntese início da síntese de colesterol, tudo ocorre no citoplasma das células animais. No caso das células vegetais, nós temos a síntese de ácidos graxos no cloroplasto, que são organelas exclusivas das células vegetais, responsáveis pela fotossíntese e também pela síntese de ácidos graxos. Muito bem, aqui nós temos uma visão geral do catabolismo, do metabolismo quando estamos alimentados. Então, a partir do momento em que nós ingerimos alimentos, aumenta o nível de glicose e aminoácidos na corrente sanguínea, e essa glicose e alguns dos aminoácidos entram nas células pancreáticas, estimulando a liberação de insulina por essas células. Isso gera, então, o que a gente chama de aumento na insulinemia. A partir do momento que a insulina aumenta, em todas as células há a degradação da glicose através do processo da glicólise para a formação de piruvato e formação consequente do acetil-CoA, que dentro das mitocôndrias inicia o ciclo de Krebs. A partir do ciclo de Krebs, há a liberação de CO2 e hidrogênios na forma de NADH e FADH2, que iniciarão o estágio 3 do catabolismo, que é a cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, para a liberação dos hidrogênios na forma de água, e a ativação da fosforilação oxidativa, que vai sintetizar ATP para a célula. Quando nós ingerimos muitos alimentos, ou seja, principalmente muito carboidrato, há uma degradação excessiva de glicose em piruvato e formação de acetil-CoA dentro das células. Isso faz com que, na presença de insulina, ocorra a ativação da síntese de ácidos graxos. Então, o excesso de acetil-CoA nas células hepáticas, assim como a ação da insulina sobre essas células, faz com que ocorra a ativação de uma enzima chamada ácido graxo sintase. Esta enzima dá origem à síntese de ácidos graxos. Quando a gente come muito carboidrato, o que acontece? Aumenta muito a secreção de insulina pelo pâncreas. A insulina
estimula a glicólise hepática, que começa a degradar muito a glicose, ao mesmo tempo que estimula a glicogênese, que é o armazenamento de glicose na forma de glicogênio. Então, ali a glicose está seguindo, pela ação da insulina, dois caminhos: um de armazenamento na síntese de glicogênio e o outro da degradação, que é a glicólise. Então, esse excesso de glicólise hepática aumenta a produção de piruvato, que é o produto da glicólise, que por sua vez entra na mitocôndria e perde um carbono na forma de CO2. Isso gera uma grande quantidade de acetato, que se liga à coenzima A e aumenta a produção de acetil-CoA. O acetil-CoA inicia então o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs estimula a cadeia de transporte de elétrons, que faz com que ocorra uma grande produção de ATP dentro das células. A partir desse aumento de ATP dentro das mitocôndrias, esse ATP ele vai começar a inibir o ciclo de Krebs para que não tenha uma grande produção, um desperdício de toda a glicose, né, eliminar ela toda na forma de CO2 e água, que é o metabolismo total dela, o catabolismo total, e então ele vai fazer com que diminua a velocidade do ciclo de Krebs, mesmo porque NAD, FAD vão estar incorporados ao hidrogênio na forma de NADH e FADH2 e não vão ter mais como receber hidrogênios, então isso também inibe o ciclo de Krebs. Com a inibição do ciclo de Krebs, acaba sobrando muito acetil-CoA, que é convertido então em citrato, e o excesso de citrato dentro das mitocôndrias é jogado para fora através de uma lançadeira que existe na membrana das mitocôndrias. Então, aqui a gente tem uma demonstração da lançadeira de acetil-CoA da mitocôndria para o citosol. O acetil-CoA, ele não consegue atravessar a membrana, não tem transportador para ele. Então, o que acontece? Ali embaixo na imagem, nós temos a entrada do piruvato na mitocôndria. Esse piruvato é convertido em oxaloacetato, e esse oxaloacetato é então convertido em ele se une, a um acetil-CoA que está sobrando dentro da mitocôndria e produz citrato. O citrato em excesso dentro da mitocôndria, ele é lançado para o citoplasma. Quando o citrato é lançado para o citoplasma, ele é novamente convertido em acetil-CoA e oxaloacetato. Desta maneira, o acetil-CoA consegue então chegar ao citoplasma da célula. Na verdade, o acetato atravessa na forma de citrato, né? Ele atravessa as membranas mitocondriais e quando ele chega no citoplasma, ele liga novamente uma coenzima A, formando acetil-CoA. Este acetil-CoA da membrana no citoplasma das células, sob a ação da insulina, é utilizado para a síntese de ácidos graxos. A síntese de ácidos graxos, ela ocorre então em algumas etapas, sendo que a primeira etapa, ela é a etapa limitante da síntese de ácidos graxos, ou seja, ela é a etapa que é regulada pela insulina. Essa etapa, nessa etapa ocorre a síntese de malonil-CoA a partir do acetil-CoA. Então, nós temos ali na imagem a enzima dependente da coenzima biotina. Então, ela é uma enzima que faz a carboxilação do acetil-CoA, ou seja, o acetil-CoA ele recebe um CO2 a partir da biotina carboxilase e forma então malonil-CoA. Então eu tenho ali no primeiro círculo vermelho o acetil-CoA que saiu da mitocôndria, ele se liga na enzima e recebe um CO2 ligado ao acetato, formando então um ácido de 3 carbonos, que é o malonil,
malonato, no caso, ligado à coenzima A, formando malonil-CoA. Essa é a primeira etapa da síntese de ácidos graxos. A partir desta etapa, ocorre a ação de um complexo enzimático chamado ácido graxo sintase, que também é ativado pela insulina. Este complexo adiciona carbonos provenientes do acetil-CoA à cadeia carbônica de ácidos graxos que está crescendo. Então, novamente, a gente pode pensar no na nossa pecinha, né? No nosso brinquedo de Lego. Então, eu tenho cada acetil-CoA correspondente a 2 carbonos, equivale a uma pecinha. Então, eu tenho um monte de pecinhas no citoplasma, um monte de acetil-CoAs, eles precisam ser ativados, isso significa que para a ácido graxo sintase reconhecer eles precisam ganhar mais um carbono, se tornando malonil-CoA, e aí eles são reconhecidos pela ácido graxo sintase. A ácido graxo sintase pega essas pecinhas e começa a ligar essas pecinhas uma na outra, liberando esse CO2 que era somente para a ativação do acetil-CoA. Então, ela vai ligando de 2 em 2 carbonos através da utilização de NAD-PH, que é o NAD-H fosforilado com um fosfato, podia dizer NAD fosforilado, e ele vai adicionar, então, através de uma reação de condensação, seguida de uma reação de redução, desidratação e nova redução, para formar, então, um grupo acila saturado, ou seja, ele vai ligar 2 carbonos ao acetil-CoA previamente ligado na ácido graxo sintase. Então, a síntese de ácidos graxos, ela inicia com a ligação de um acetil-CoA livre na ácido graxo sintase, e a partir dele vão se ligando malonil-CoAs sucessivamente neste ciclo de reações para a adição de 2 em 2 carbonos até a formação de um ácido graxo de 16 carbonos. Então, este ciclo de síntese se repete até que o ácido graxo palmitato com 16 carbonos seja sintetizado. Então, aqui nós temos novamente na primeira imagem um grupo de acetato ligado na ácido graxo sintase. Essa ácido graxo se liga a um malonil-CoA, que é um acetil-CoA ligado mais a um CO2, e faz a reação de condensação destes carbonos. Agora, o nosso ácido graxo tem 4 carbonos. A partir daí, ácido graxo sintase se liga novamente a um malonil-CoA e adiciona os 2 carbonos do acetato à cadeia crescente de ácido graxo. Assim, ela trabalha sucessivamente até que se tenha um ácido graxo saturado de 16 carbonos. A partir daí, a ácido graxo sintase se desliga desse ácido graxo e libera este ácido graxo no citoplasma. A partir desta liberação, o ácido graxo é incorporado ao glicerol e é sintetizado, então, um monoacilglicerol. Com a ligação do segundo ácido graxo, nós temos um diacilglicerol e a partir da ligação do terceiro ácido graxo no glicerol, um triacilglicerol, que é a forma de armazenamento de lipídios nas células. A regulação da síntese de ácidos graxos, ela ocorre de diversas maneiras. Ela ocorre primariamente por hormônios, então nós temos ali a insulina como a grande ativadora da síntese de ácidos graxos. Nós temos o excesso de citrato no citoplasma, ativando a acetil-CoA carboxilase para a formação do malonil-CoA. E nós temos, antagonicamente, 2 hormônios, glucagon e adrenalina, desencadeando a fosforilação e inativação da acil-CoA carboxilase, inibindo então a conversão do acetil-CoA em malonil-CoA, portanto, sem a síntese de
ácidos graxos. O próprio excesso de ácidos graxos dentro do citoplasma da célula faz com que a acetil-CoA carboxilase não seja ativada. Além do palmitato, que é um ácido graxo saturado de 16 carbonos, nós temos a síntese de alguns ácidos graxos insaturados nas células. Então, tanto animais como principalmente nas células vegetais. Então, a partir da síntese do palmitato, que a gente viu que ocorre a partir do acetil-CoA, através da ação da insulina na célula hepática, nós temos a possibilidade de formar vários ácidos graxos insaturados, mono e poliinsaturados. Então, estes ácidos graxos, eles começam com o alongamento da cadeia, da mesma forma como ocorria para a formação do palmitato, a partir do acetil-CoA. Entretanto, existem várias enzimas desaturases que produzem, então, uma insaturação na cadeia carbônica e torna esse ácido graxo insaturado. No caso das células animais, a gente só consegue produzir o ácido oleico ou oleato, que é um ácido graxo de 18 carbonos com uma insaturação apenas. Os outros ácidos graxos insaturados, ácido linoleico, linolênico, todos esses outros ácidos graxos, eles são produzidos apenas em vegetais, através de várias ações de outras dessaturases, que tiram a saturação ou adicionam duplas ligações na cadeia dos ácidos graxos. A síntese de triglicerídeos, ela ocorre também no citoplasma das células, e lembrando mais uma vez que os triglicerídeos são a ligação de um glicerol a 3 ácidos graxos. O glicerol ele é produzido a partir da glicose, através do processo de glicólise, em que ocorre a formação da dihidroxicetona fosfato e do gliceraldeído 3-fosfato. A dihidroxicetona, através da ação da enzima, glicerol 3-fosfato desidrogenase, produz o glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato, ele se liga a ácidos graxos, formando então um monoacilglicerol e, através da ligação do segundo ácido graxo, um diacilglicerol. A partir daí, o ácido fosfatídico, que é a ligação de um glicerol fosforilado com 2 ácidos graxos, sofre ação da enzima ácido fosfatídico fosfatase, que libera esse fosfato do ácido fosfatídico, formando um 2-diacilglicerol. A partir daí, é adicionado mais um ácido graxo à cadeia do glicerol e é formado então o triacilglicerol ou triglicerídeo, que é o lipídio de armazenamento de energia nas células. A regulação da síntese de triglicerídeos se dá pela insulina predominantemente. Ela ativa a formação de acetil-CoA a partir da glicólise e a ácido graxo sintase, que é a enzima que inicia a síntese de ácidos graxos. Por exemplo, em pessoas que não apresentam insulina, ocorre uma grande quantidade de acetil-CoA dentro das células, porém não tem insulina, esse acetil-CoA não é direcionado para a síntese de ácidos graxos. Ela é, então, direcionada à síntese de outros ácidos que chamamos de corpos cetônicos, que nós veremos na próxima aula. E nós temos também a síntese do colesterol. A síntese do colesterol, que é um lipídio altamente hidrofóbico, que contém um núcleo esteroide
no seu interior, ela ocorre predominantemente nas células hepáticas e também ocorre a partir do acetil-CoA. Então, a partir do momento em que eu tenho muito acetil-CoA no citoplasma da célula, outras enzimas são ativadas além da ácido graxo sintase para a síntese de colesterol. A síntese de colesterol ela é extremamente complexa, ela inicia com a ligação de 3 acetatos entre si para formar uma cadeia carbônica do mevalonato. O mevalonato dá origem ao isopreno ativado, que por sua vez vai passar por uma série de reações, formando uma molécula chamada escaleno, e a partir do escaleno nós temos mais uma série de reações que vai culminar na formação do colesterol. Então, tanto os ácidos graxos como o colesterol são produzidos a partir de esse acetato ou acetil-CoA nas células hepáticas. O destino metabólico do colesterol pode ser na imagem central ali nós temos a molécula de colesterol, a linha de cima ali, a molécula do meio. A partir dela nós formamos hidroxiesteróis, nós formamos hormônios esteroides, nós formamos ácidos biliares e nós formamos também ésteres de colesterol. Então, ésteres de colesterol são moléculas ligadas a ácidos graxos, né, moléculas de colesterol ligadas a ácidos graxos, que são altamente hidrofóbicos e têm uma alta afinidade pela membrana das células de vasos sanguíneos. Os hormônios esteroides são essenciais principalmente para a manutenção da glicemia, quantidade de glicose no sangue, assim como as atividades hormonais de hormônios sexuais. Os ácidos biliares são essenciais principalmente para a degradação de gorduras. Eles compõem a bile, que é o líquido que é secretado pela vesícula biliar durante o processo de digestão de alimentos. Muito bem, pessoal, essa foi a aula sobre síntese de lipídios, né? É essencial, principalmente, a gente conhecer a síntese dos ácidos graxos e de triglicerídeos, que são a forma de armazenamento de energia no corpo. E é importante também que nós saibamos que o colesterol ele pode ser sintetizado pelas células hepáticas e ele é um lipídio exclusivamente de origem animal. Então, pessoas que não ingerem alimentos de origem animal têm a síntese endógena do colesterol para repor a deficiência, né, de colesterol da dieta. Essa síntese, ela normalmente é suficiente para cumprir, né, com as necessidades de colesterol dos seres humanos.